Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sexta-feira, dia 9 de maio, aqui nos achegamos para mais um Comunidade em Oração. Uma alegria muito grande poder contar com a sua participação neste nosso momento de evangelização, reflexão, oração da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Bem-vindo a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais. E nesta sexta-feira, rendemos graças a Deus pelo dom da vida da Regina Rossi, da Franciele Cristina, do Renato Sabaini e também da Nete Bonato. Os meus votos de muita saúde, muitas bênçãos, muitas alegrias, prosperidade, que seus sonhos e seus projetos possam ser realizados segundo a vontade de Deus. E a todos aqueles que fazem aniversário no dia de hoje, também, é claro, rezam e contam também com as nossas orações pela sua saúde, saúde física, saúde espiritual. Tudo isso nós recolhemos diante da graça do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para nós, ouvintes ou leitores da palavra, à primeira vista parece uma contradição que dos lábios de Jesus, um homem praticamente morto, desabrocha uma palavra de vida, acompanhada de uma certeza que a torna válida para todo momento. Assim como eu, muitas pessoas precisam ouvir hoje, sobretudo as que carregam cruzes indevidas e pesadas, que são atravessadas pela dor, pela solidão, pela intolerância e pelo pranto. Tu também, hoje, estarás comigo no paraíso. O que me ajuda a buscar serenidade em um mundo em constante mudança. Recordar que Deus Pai me ama e que seu amor por mim não muda, mesmo que ao meu redor tudo seja instável. A imagem que me ajuda a visualizá-lo é de uma âncora, que ao ser jogada no mar e tocar o fundo, dá tranquilidade ao barco e à sua tribulação em meio ao vai e vem das ondas. Estas se movimentam, vão e vêm, como os conflitos de nossas sociedades e nossos sentimentos. A realidade que vivemos é, e por ser assim, dinâmica e conflitiva às vezes. Outras vezes pode ser serena ou jubilosa. O importante é estar ancorados no Pai, para com Ele entrar nessa realidade e fazer algo por ela, pelas pessoas necessitadas e por nós mesmos. Oremos. Senhor Jesus, ajuda-me a acolher Tua promessa de vida que não termina na fronteira da morte. Esse hoje chega quando me decido a servir os pobres e indefesos. Vivendo na Sua companhia, sou desperta para a plenitude do que não consigo entender, e assim no paraíso, lugar da plenitude da vida, habitarão a justiça e a paz. Assim seja. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, meus irmãos, para a nossa reflexão, temos o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos de 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida alguma, meus amados, a palavra de Jesus ela causa um escândalo. Escândalo que ainda hoje persiste diante de alguns olhos incrédulos. Por exemplo, existem pessoas que não conseguem olhar para a cruz de Jesus. E hoje, mesmo diante das dificuldades, dos desafios, dos atropelos e dos percalços que a vida nos apresenta, é muito mais fácil acreditar num Cristo glorioso, num Cristo ressuscitado, repleto em sua glória, com muito brilho, muita luz, com um corpo pleno. Difícil é saber que este corpo pleno, que o ressuscitado, que o pão da vida, por exemplo, que nós tomamos parte, todas as vezes que nós participamos da Eucaristia, nos leva a voltar o nosso olhar para o crucificado. Aquele corpo machucado, aquele corpo recriminado, aquele corpo que foi muitas vezes para as pessoas que ali estavam à sua volta ignorado, como se fosse um qualquer, como se fosse um bandido que merecia tudo aquilo que estava acontecendo. Não existe como nos aproximarmos da Eucaristia sem antes professarmos a nossa fé no crucificado. Comer do corpo e beber do sangue é o mesmo que tomar parte daquele que morreu na cruz por nós. Não existe outro modo de nós percebermos a encarnação, a redenção e também, é claro, a Eucaristia, que perpetua essa presença do Senhor entre nós. São mistérios da vida de Jesus que permanecem interligados. Então, como é que está o nosso olhar? Será que nós estamos meio como que os judeus que não acreditam? Porque aqui os judeus eles entram em conflito, em atrito, com uma questão que é uma lei, né? A lei do Levítico, inclusive, que eles não poderiam tomar contato com nenhum tipo de sangue, porque afinal de contas os tornava impuros para inclusive prestar culto a Deus. Então, como que nós hoje abrimos o nosso coração e os nossos olhos a essa possibilidade de voltarmos o nosso olhar para o pão da vida, de nos alimentarmos para que nós tenhamos vida nova. E como eu dizia, inclusive, no dia de ontem, a partir desta relação com Jesus, também fazermos das nossas relações novas, relações frutuosas, relações que promovam vida. Porque nós não paramos na cruz. Olhar para o crucificado não significa pararmos na cruz. Olhar para o crucificado significa nos comprometermos com o caminho que leva Jesus à cruz. Como é que está o nosso coração no dia de hoje e como nós nos dispomos a segui-lo? Estamos seguindo com o coração sincero? Estamos seguindo de fato cientes do que nós estamos tomando parte? Ou ainda nós titubeamos e duvidamos dessa presença entre nós? Jesus é muito claro, a vida só é possível nele, é a vida eterna, aquela vida que não pode ser tirada. Então todas as vezes que nós nos aproximarmos da Eucaristia, que nós entendamos isso, tomamos parte desta vida do Cristo para que nós possamos ser vida diante dos crucificados do mundo ainda hoje. Que Deus nos ajude e que a sua graça nos conceda sempre, meus amados irmãos e irmãs, a força para compreendermos essa experiência tão íntima, tão profunda e tão pessoal. No dia de hoje, eu reúno com o conselho da comunidade Divino Espírito Santo do Mauá às 19 horas, para a gente poder também, é claro, traçar um caminho de entendimento, sobretudo pensando na evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Desejo a você, desde já, um bom final de semana. Sempre uma alegria podermos estar aqui juntos no nosso Comunidade em Oração, que volta amanhã com a graça de Deus. Até lá. Cristo ressuscitou, aleluia.